Olá, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui junto de vocês. Antes de tudo, dizer, que a gente também participa de outras atividades da casa, reuniões de estudo e algumas horas coordenando, mas quase sempre aprendendo, tanto como coordenador, mas principalmente como aprendiz mesmo, porque a gente sempre aprende na convivência com as pessoas. Quando a gente fala da questão do nosso tema que foi proposto para a noite de hoje, Vida Feliz, a gente para pensar nesses dias e tenta entender dentro de nós mesmos o que é essa vida feliz, no que ela se compõe, esta vida feliz. Nós fomos aprender um pouco com Joana de Ângeles e ela nos diz o seguinte: tu és herdeiro de Deus e o universo de alguma forma te pertence. E daí nós lembramos de uma pergunta do Livro dos Espíritos que nos diz que é Deus. E a gente automaticamente, a primeira pergunta, nós passamos a compreender que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E quando a gente fala de nós mesmos diante de um objetivo de vida, diante de um objetivo de evolução, nós começamos a parar para pensar e ver que o que é que nós herdamos de Deus, se somos este herdeiro. Na vida física, herdeiro é aquilo que você recebe, sei lá, da sua família ou de algum parente, alguma coisa dentro do campo material, algum bem. E das coisas de Deus? Qual é essa nossa herança? Por que ele nos fala a respeito desse herdeiro? Por que ele nos diz a respeito do herdeiro de Deus? Se Deus é inteligência suprema, o que a gente herda? A condição da inteligência, do discernimento. Os outros não nos controlam. Não é alguém que nos diz que temos que fazer desta ou daquela forma. Nós usamos a nossa inteligência, passamos a compreender as coisas e começamos a entender que o caminho que nós vamos tomar, isso está em função do nosso livre-arbítrio. Então, sermos este herdeiro de Deus é herdarmos, colocarmos no nosso dia a dia o uso da inteligência, essa capacidade que nos faz progredir, porque nós temos uma finalidade e um objetivo aqui na Terra, que é a nossa tão falada evolução, que aliás a gente acaba gastando tão pouco tempo com esse objetivo maior, porque a gente veio aqui para isso, Gastamos o nosso tempo, muitas vezes, com os bens, com as coisas, com aquilo que vamos deixar para este, para aquele, mas às vezes a gente tem que parar e olhar para dentro de si e perceber que o que é que realmente a gente deixa é o discernimento, é a capacidade de entender, é justamente fazer com que nós, utilizando a inteligência, passamos isto àqueles com os quais nós convivemos dentro da nossa casa. E nós vamos perceber que nesses dias onde a gente, como se fosse assim, tivéssemos nós sendo forçados, ou fomos forçados, porque a gente olha, a gente diz assim, a pandemia nos separou, fechou pessoas dentro de casa. Hoje a gente já vê que tudo isso tem-se um objetivo, mas na verdade se tinha outros interesses. E nós começamos a perceber que nós temos dentro de nós a condição de espíritos em evolução e
estamos dentro da lei divina, que é a lei de sociedade, a necessidade de convivência com as outras pessoas. E isso, de repente, separou as pessoas. É claro que é mais ou menos assim, né? Deus escreve certo por linhas tortas, tem alguns objetivos, podemos nós aprender, aqueles que têm um pouco de discernimento, de inteligência, diante de tudo isso, aproveitou para tirar um aprendizado e compreender e firmar em cada um de nós essa nossa necessidade de conviver com as outras pessoas, porque nós aprendemos com o nosso semelhante, nós aprendemos com as outras pessoas. Passamos a entender que nós não conseguimos viver em isolamento. Por quê? Porque somos espíritos, temos objetivos, temos finalidades em comum, por isso que estamos convivendo dentro de uma sociedade. Divaldo Franco, no livro Vida Feliz, nos diz: no dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. É interessante, né? Porque dentro dessa nossa necessidade de sociedade, a gente percebe que a gente também tem que fazer o nosso esforço. Porque às vezes a gente cobra do outro, do esposo, da esposa, do filho, enfim, da sociedade, do colega de trabalho. Mas o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos nos movimentando? Porque às vezes a gente vê, né, o defeito no outro, mas não vê a trava no nosso próprio olho, conforme nos alerta o Evangelho. E a gente passa dentro dessa relação a fazer determinados projetos e que muitas vezes não é um instante que, se algum projeto que elaborastes redundou em fracasso, não te aborreças nem abandones por isso. Por quê? Porque na convivência com as pessoas, na convivência do nosso dia a dia, do nosso objetivo de evolução, nós temos os nossos projetos, nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos compromissos com as outras pessoas e que às vezes não dá certo. E por que não dá certo? Porque na verdade não é a hora, na verdade não é o instante, né? Eu sempre digo assim, a gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente começa a perceber que o quanto que foi bom, que aquilo não deu certo lá atrás, porque a gente olha e a gente vê assim, meu Deus, se tivesse dado certo, ou, né, hoje eu teria trocado os pés pelas mãos. Eu já cheguei a pegar colegas, né, de me dizer que simplesmente eu não posso acompanhar a doutrina espírita, não posso participar, porque senão eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer dentro do trabalho dele. E a gente olha assim, meu Deus, o que esse cara faz, né? Por quê? Porque a gente começa a se justificar, a gente começa a se esconder atrás da outra pessoa, a gente começa a se esconder atrás das situações e a gente não se desenvolve, a gente não faz o nosso projeto. Por que ele achou que não dava certo o estudo, a compreensão da doutrina espírita? Porque não era projeto dele, porque ele não queria, porque não era o momento dele, porque não era o instante dele. E a vida vai nos dando condições para que a gente vá concluindo, porque somos herdeiros de Deus e quando usamos a nossa inteligência para um objetivo maior da nossa encarnação, a gente começa a perceber, meu amigo, que não dá para pular determinadas coisas. Nós conseguimos parar para pensar, raciocinar, ver
né, dentro de nós, e por isso que eu digo, a gente que tem um pouco mais de idade, você vai olhar para trás e falar assim, puxa, que bom que aquilo também não deu certo. Na hora a gente fica assim e faz, né, aquela cara de que, poxa, não deu certo. E nós vamos perceber que essa nossa necessidade de fazer esse exame de consciência, quando possas e quantas vezes te seja viável, muitas queixas e reclamações desapareceriam se o descontente analisasse melhor o próprio comportamento. E às vezes a gente, né, reluta, às vezes a gente briga, né, às vezes a gente reclama, às vezes uma doença, às vezes, né, um problema dentro de casa, com família, com filho, ou, né, qualquer outro tipo de experiência, porque isto é para nós, para que a gente aprenda. E há necessidade da gente guiar sempre pela decisão que produza menor somas de prejuízo a ti mesmo e ao teu próximo. É essa capacidade, é esta herança, né, que a gente recebe de Deus quando Jesus nos diz, né, vós sois deuses que brilha a vossa luz. Não é para a gente começar a manipular as pessoas, não é para achar que a gente que resolve o problema do outro, não é a gente achar que é um governo que resolve o problema nosso. E olha que a gente tem visto muitas pessoas deixar de fazer a sua parte no campo positivo, né? A gente tem visto aí os gritos tão grandes, né, de tirar Deus das pessoas, de tirar a religião das pessoas. Porque se tem algo que a gente recebe, se tem essa herança que a gente realmente recebe, é essa capacidade de discernir, é a inteligência nossa que não nos coloca embaixo de joelhos aos pés, nem de um governo e também nem deste ou daquele líder. E sim, é nós com Deus. Lembra a mulher lá no poço de Jericó? O que Jesus diz a ela, para a samaritana, né? Que ela questiona onde que deveria ser adorado a Deus, e Jesus somente orienta ela que chegará uma época em que adorará em espírito, ou seja, recolhe dentro da tua casa, num quarto, é você que tem que resolver isso, você é quem tem que despertar para isso. E é tão bom quando a gente para pensar assim, é tão bom quando a gente percebe que não é os outros o problema da nossa vida, e sim olharmos não como problema, mas como solução, porque depende de nós nos direcionarmos, caminhar com as nossas próprias pernas. O mal que os outros nos fazem, isso é problema deles. Eles respondem pelo mal deles. Agora, quando a gente faz para os outros, né, esse sim é problema nosso. Então há necessidade, né, da gente causar menos prejuízo, né, aos outros, observando sempre isso, porque a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. Está lá no livro no Evangelho, né? Por quê, né? É tão simples. E por que a gente complica tanto? Por que a gente acha que a coisa vem de fora, né? Porque a gente às vezes é acomodado, porque a gente quer empurrar, porque a gente quer deixar para depois, porque a gente não quer olhar no espelho, né? E se ver lá e perceber que é a gente que dá os passos, que é a gente que caminha. Então, quando o Evangelho nos fala a respeito
da felicidade, não nos gozos materiais e sim no bem, não significa que você tem que viver na miséria, ou sem recursos, ou sem condições. Quem é que disse isso? Aqui nem lugar nenhum trecho do Evangelho fala assim em simplicidade, fala assim em humildade. E eu pergunto, simplicidade é roupa, né, rasgada? Não estou discutindo sobre a roupa, mas estou dizendo assim, a posição mental nossa, né? A gente maltrapilho, a gente passando fome, a gente sem recurso, a gente isso. E a gente olha, quando a gente estuda, né, a respeito do necessário, do supérfluo, né, que fala a respeito dos lírios dos campos, né, que fala a respeito da nossa necessidade, do limite das coisas, a gente passa a entender que não é das coisas materiais que está se falando do nosso tempo, que a gente gasta tanto atrás das coisas materiais e esquece de usar para o objetivo maior, que isso sim você leva com você. Se tiver uma herança que você leva com você, é essa, né? É a tua evolução, é o teu progresso, é o teu caminhar, ou seja, o bem que você faz. E esse bem não é o bem, como se diz, medido, né? É aquele bem onde você faz de forma natural, porque você age assim, de forma natural. Então, neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de desengano, pelo que é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Essa ainda é a nossa condição evolutiva. Não se engane, né, que nós passaremos a uma condição de regeneração, uma condição mais equilibrada, se a gente não se equilibrar. Se a gente não mudar, se a gente não fizer a nossa parte. Por isso que o uso da inteligência, essa herança que a gente recebe de Deus, é como se fosse, né, tá aqui, ó, você precisa de uma coisa para a sua caminhada lá na Terra, né? Então é isso, né? É essa condição inteligente, a condição de discernir, de separar as coisas, saber respeitar muitas vezes até a própria ignorância do semelhante. A gente tem que saber respeitar. A gente tem que saber que cada espírito, estamos todos nós na mesma condição, porque estamos encarnados num planeta ainda de provas e expiações. Ninguém aqui é diferente um do outro, melhor que o outro. Nós temos defeitos, nós temos qualidade, conforme a mensagem nos diz, mas nós sabemos, com a mensagem, com a doutrina espírita, essa nossa direção. Então, nós vamos perceber que ninguém existe na Terra de hoje que não marche sem equívocos, sem temor, sem tormentos, gerando aflições quando desejava acertar e produzindo sofrimento quando intentava apaziguar, necessitando compreensão como efeito e tolerância. É isso, né? Então a gente começa a compreender que não somos melhores do que o outro, mas que nós temos um objetivo, que nós temos uma finalidade. Como que a gente vai fazer isso? Realmente a gente tem que se esforçar, né? Como diz o ditado, às vezes sair da nossa casa, frio, quente, calor, né? Afinal de contas, os nossos esforços, a nossa mudança, ela se dá internamente, quando a gente trabalha dentro da gente mesmo, né? Então não é algo de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Durante, então, o nosso dia, durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los, resolve assim,
cada situação com calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fala, fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E é assustador, né? Porque quando a gente tira Deus, quando a gente vê essa força que a gente diz assim, até de certo ponto, né? Cobiçada por espíritos de baixo calão, que quer trabalhar isso dentro do ser humano. Por quê? Porque assim ele fica exposto. E o que acontece conosco? Aparecem as doenças. Mas por que aparecem as doenças? Pelo nosso desequilíbrio, pelo nosso desajuste. As doenças, elas são a externar, né, aquilo que está em nossa própria alma. Todos nós passamos por ela, passamos, né? Disse que muitas vezes quando você vê uma pessoa, né, com uma bota toda suja de lama, às vezes ela está melhor do que aquela que está bonitinha, porque às vezes não tem nem força ou coragem de passar por uma determinada situação. Então, cuidemos, porque às vezes a gente, como espírita, às vezes o que será que a pessoa fez que está passando por uma determinada doença na encarnação passada, e a gente começa, entre aspas, a julgar. E a necessidade da gente perceber, será que nós temos condição de passar? Às vezes a gente nem tem condição ainda de passar nem sequer por uma experiência, às vezes, que o nosso semelhante está passando. Nós somos todos um grupo, não adianta a gente achar e querer classificar ou dizer este ou aquele. Não, nós todos estamos caminhando diante de um processo de evolução. E nós vamos perceber que quantas dores, quantos sofrimentos, né, aparecem. Eu vejo assim, às vezes a gente vê situações dentro do hospital, onde a gente tem uma certa ligação, situações difíceis, né, que às vezes acaba vindo para a gente, no sentido de, como que a gente faz ali, né, qual a diretriz sobre determinada situação, que a gente olha, a gente diz assim, meu Deus, né, que loucura de você perceber que o ser humano vai se complicando até o ponto, né, de você, nem a própria medicina ter um direcionamento. Ele precisa dividir esse assunto, né? Um outro dia, conversando com o neurologista, ele disse para mim assim, porque você que entende um pouco e não sei o que. Daí eu brinquei com ele e falei, não, você é que mexe com o cérebro das pessoas, você que resolve. Mas claro, a gente conversou, né? E você percebe, né, o quão é complexo o ser humano. Não é só, né, matéria, porque se fosse só matéria era fácil para tratar, né? A medicina, o avanço da medicina, né, é bastante alta, né? Você vai lá, faz uma tomografia, uma ressonância, e você vê ali, e é tão fácil, né, o tratamento se fosse só a matéria, né? E que se fosse só a matéria, todos se curariam e não só alguns, né? Por isso está ali o outro elemento que está influenciando no próprio efeito da medicação. Então, muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. E a ciência, né, despertou e diz que fazer o bem faz bem, né? Aquele que tem uma religião, está
lá os estudos, né, nos grupos, né, aquele que tem uma religião, aquele que faz oração, a reação ao tratamento é diferente, é melhor, a autoestima da pessoa, a felicidade daquela pessoa é diferente do que aquela outra que não tem. É assustador, porque quando não se respeita uma igreja e se quebra uma imagem, quando não se respeita uma criança dentro de uma escola, quando não identifica uma pessoa na posição de espírito encarnado, masculina ou feminina, e se diz que é tudo igual e se mistura tudo, e já não se sabe mais o que é isto ou o que é aquilo, e nós olhamos e dizemos assim, e a liberdade e as diferenças das pessoas tem que ser respeitada? Com certeza absoluta. Ninguém nunca precisou sair por aí gritando que é isto ou que é aquilo, levantando bandeiras, tomando posições. Por quê? Porque a mensagem da doutrina, ela nos fala que herdeiro de Deus somos todos nós. Aqueles que têm consciência e aqueles que não têm. E aqueles que não têm respondem também pelos seus atos. O sofrimento, a dor, a dificuldade vem de forma mais efetiva? Vem em todos nós. Mas nós começamos a perceber que estas ou que as enfermidades, elas fazem parte de um processo de depuração, que às vezes, né, nós temos que despertar e entender que o respeito ao ser humano, inclusive o próprio espírito, né, a gente sabe disso estudando dentro da doutrina espírita, como aqui de início estava se fazendo, né, na reunião de estudo, estudando Kardec, você começa a compreender que o espírito encarna no corpo que melhor lhe atende ao objetivo de evolução. Então, se a pessoa encarna em um corpo masculino ou feminino, está ali como criança, nós temos que, no mínimo, como pais, respeitar a oportunidade daquele espírito que está ali para fazer o seu progresso, a sua evolução. Ele já optou, porque o espírito não tem sexo. O espírito encarna no corpo, o corpo tem. Nós, como espírito, na dimensão espiritual, nos apresentamos com a posição masculina porque é aquela que está na nossa memória, aquela inclusive que nos faz ser conhecido por estas e por aquelas pessoas. Mas já tivemos outras experiências, vou falar de mim, no sentido de estar em um corpo feminino, ou talvez ainda aprendendo, né, para estar em um corpo masculino e vice-versa. Por quê? Porque o espírito encarna no corpo que melhor lhe atende ao seu objetivo, a finalidade que ele veio aqui na Terra. E nós espíritas não podemos ser omissos, né? E dizermos, mas afinal de contas, realmente, não. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, nós temos que usar aqui a nossa herança, porque é isso que vale. Se o espírito apresenta um desequilíbrio aqui encarnado, um desequilíbrio, um desajuste dele, não no corpo, tá? Porque o corpo é matéria, mas quem influencia o corpo, este é o espírito. Se ele tem, ou se ele tem opções de vida, de relação com outras pessoas, isso é problema dele. E ele vai viver as suas experiências, no mínimo, de forma digna. Porque todas as vezes que ele fizer de forma não respeitando o seu semelhante, ele só se complica. Ele vai gerar mais débito ainda. E a gente vê
o burburinho que ocorre aí. E daí a gente vê as doenças que estão aparecendo, doenças que sequer mal a gente ouvia, né, falar, né? Às vezes você vê uma pessoa que está bem, né, e de repente são doenças, né, que acabam muitas vezes levando o fim da própria encarnação daquela pessoa. Então, nós vamos perceber que a arte de recomeçar é medida de engrandecimento para quem aspira mais altos cometimentos. Ninguém logra respostas felizes sem tentativas de insucessos. Que bom, né? Então agora a gente vai voltar um pouquinho e falar assim, a pessoa que está vivendo uma experiência, e eu conheço, vou falar, né, de pessoas que eu conheço e que eles têm as suas opções dentro das suas vidas, mas trabalha, cuida da sua vida, não precisa ficar fazendo escândalo no meio da rua ou qualquer outra coisa, nem convencendo uma criança disso ou daquilo, ou nem agindo, né? Eu posso dizer, porque a gente trabalha, né, trabalho voluntário em um hospital, e a gente convive, imagina, são 550 pessoas, né? 120 médicos que você olha e você tem que respeitar, e aquele conjunto, e no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas escola, empresa e coisas. E eu pergunto para vocês, a arte de recomeçar é a medida de engrandecimento para quem aspira mais altos cometimentos. Para quem não aspira, quer dizer, para aquele que foca e se afunda mais ainda, e tem prazeres momentâneos, né? Prazeres que a gente olha, a gente diz assim, dentro do campo da droga, dentro do campo de vícios desajustados. E eu pergunto, alguém por acaso aqui não tem nada de desajuste dentro da área da sexualidade? Não tem que parar para pensar? Eu pelo menos olho para mim e digo que sim, todos nós temos. Todos nós temos essa necessidade como espíritos, porque senão também talvez não estaríamos nem aqui, se já tivéssemos evoluídos, né? Por que aquele nosso colega que tem esta ou aquela posição, ele é algo estranho ou algo... Não é. Desde que ele viva com respeito, cumpra com a sua obrigação, respeite o seu semelhante, respeite uma criança, respeite o seu aluno, como pessoa que está lá para aprender dentro de uma escola. E a gente, como pai e mãe, tem que ser realmente acompanhar de perto essas maluquices que estão aparecendo por aí, né? Por quê? Porque esta arte de recomeçar, nós queremos uma condição de regeneração, mas há a necessidade da gente recomeçar, há a necessidade da gente conversar com o nosso colega, porque nós não temos medo de ninguém, né? Nós nunca vimos, eu sempre digo assim, uma vez estava nos Estados Unidos, a gente errou um local lá e fomos para um bairro e dirigindo, e daí o guarda foi, o carro disse, não, vocês têm que sair daqui porque aqui é um bairro de negros. Na época, para a gente, isso há uns 20 anos atrás, não representava nada, tudo bem, mas qual que é o problema? A gente, como brasileiro, não tem esse preconceito. Daí nós fomos e o guarda nos tirou de lá. E daí, passado alguns minutos não, quer dizer, uns 5, 10 minutos, daí começou a dirigir, daí entrou, foi para um outro lado e estava o guarda lá, de volta, né? Falou, não, eu levo vocês até a rodovia. Imagina a preocupação do guarda, porque a gente também não estava... Assim, para a gente era normal, né? Nunca houve essa preocupação, por mais que tivesse pessoas, né? Isso não é problema. E nós fomos dividindo, gente, e nós estamos dentro do nosso país dividido por cor de pele, por origem, né? Se somos índios, se somos isso, se somos aquilo, né? Tem colegas que fizeram faculdade e nem por isso
porque a cor da pele era essa ou aquela, a pessoa vai lá, estuda e faz, parece que é, né? Por quê? Porque herdeiro de Deus. Nós temos que olhar e entender que nós somos herdeiros de Deus, nós somos espíritos que viemos aqui para evoluir, nós temos essa finalidade. Nós não estamos divididos em castas, né? Em religiões, em cor de pele, em posições de vida, né? Nós temos que parar com isso, porque senão nós só vamos perder tempo e marcar passo. Então, o que nós temos que fazer é esta arte de recomeçar, se nós queremos uma condição de planeta de regeneração. As leis de Deus estão se cumprindo. As transformações do planeta estão se cumprindo. As transformações geológicas do planeta sempre houve e também está havendo. Então não vamos perder tempo na nossa vida, na nossa encarnação como herdeiro de Deus, com estas conversas descabidas, que não leva o ser humano a nenhum ponto acima do que o ramelão da terra, né? Só enxergar aqui embaixo, discutir interesses, discutir coisas materiais. Por quê? Porque os espíritos elevados, né, a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria uma eterna e fastidiosa inutilidade. E é assustador, né? Porque o sistema quer nos convencer que nós dependemos do governo, nós dependemos, né? E não é assim e não será assim, porque nós temos o discernimento. Aquele que se entregar vai, né, marcar passo diante da sua evolução. Então, a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. E que cada um pode e deve externar sua opinião, mas há pessoas que discutem para impor a sua e não para esclarecer. Isso está lá na Revista Espírita em 1861. E serve para os nossos dias, né? Porque é aquele negócio de impor, né? É aquele negócio que a professora tem que fazer, a pessoa lá o médico tem que passar na frente porque isso, o outro tem que fazer aquilo, o outro... Não, meu amigo. Existem leis naturais que regem isto, e nós, como espíritos que temos esta consciência, temos que fazer a nossa parte. Se eu for um funcionário, eu tenho que ser um bom funcionário. Se eu sou o patrão, eu tenho que fazer o melhor de mim para ser um bom patrão, entre aspas, né? Aquela pessoa que está responsável por uma empresa ou uma organização. Então, cabe a cada um de nós entendermos que a verdade sempre aparece, por mais que queiram empaná-la, subjugá-la, ela brilha, aparece, e quando julgam morta, ela se apresenta rediviva, ressuscitada, como Jesus na Judéia depois da crucificação. A verdade é sempre a verdade. Não se preocupe, por mais escandaloso, né? E sempre se diz, né, que o mal é escandaloso, audacioso, né? Não se preocupe, porque o certo é certo. E a gente deve satisfação, sim, para aquilo que é certo, porque para aquilo que é errado, não precisa prestar conta. Isso já está, né, estampado, não tem que prestar conta de nada. Então, nós vamos perceber que a vida futura tem de estar na mira de todos os homens, somente pela justiça,
às anomalias da vida terrena e as harmoniza com a justiça divina. Também está no Evangelho, né? Essa vida futura, esse objetivo nosso, porque a gente não está aqui só para viver, né, 70, 80, 100 anos, alguns mais, outros menos, e sim como espírito, que já tivemos várias vidas para trás, como teremos várias vidas ainda na frente. Qual é o nosso investimento, né? Qual é a nossa herança de tudo isso? Porque é isso que a gente leva conosco. Então, no fundo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, de todas as potências. Cabe a ela fazê-las eclodir através dos seus esforços e seus trabalhos. Encarado sob este aspecto, nosso adiantamento, nossa felicidade futura é obra nossa. A graça não tem mais razão de ser. A justiça irradia-se no mundo. Portanto, se todos nós lutamos e sofremos, todos nós seremos salvos. Isto está no livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Salvo do quê? Todos nós seremos salvos. Salvos do que nós seremos? Salvos da nossa ignorância, salvo da nossa má vontade, salvo de deixar para depois, dizer que a gente não pode, que é o outro que não deixa, que alguém não permitiu. Mais que esses malucos estão por aí gritando aos quatro cantos, tentando nos trazer a matéria, tentando nos mostrar que é o dinheiro que compra a nossa mente. Nós temos que ser salvos disso, da nossa ignorância. Por isso, somos herdeiros de Deus, recebemos sim, né, essa condição. Recebemos o quê? A inteligência suprema, o discernimento, toda esta liberdade de espírito. Lembra o que Caibar Schutel fala ali na mensagem anterior. É esta liberdade que nós temos que estar sempre, né, adiante de nós. Por quê? O homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Só isso. A Dona Maria, o seu João, que cumpre com a sua obrigação dentro da sua casa, trabalhando, levanta de manhã, né? Vai trabalhar, faz as coisas. A Dona Maria trabalha, cuida do filho e se desdobra em mil, como se diz. Esse ato simples da nossa vida é justamente o que nos dá essa firmeza, que nos dá essa condição. Porque quando a gente se ilude que alguém vai resolver para a gente, é ledo engano. Nós passamos a ficar dependentes, e isso é assustador nos nossos dias, né, onde a gente vê pessoas dependendo de um sistema, e que isso só atrasa, só faz com que o ser humano pare no tempo, porque muitas vezes ele recebe sem esforço. Há necessidade, é claro que assistência, é claro que ajuda, é claro, não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para olhar a nossa vida, porque esse recomeçar nosso depende de nós. Não acho que é complicado, porque aqui fala, né, que é o homem simples, porém sincero. É aquela pessoa
que vai lá e cumpre com a sua obrigação, no seu trabalho, no seu ambiente, onde ele está. E é simplesmente isso. Por quê? Porque todas as vezes que a gente começar a inventar, a gente se desajusta. Quando a gente se desajusta, aparecem as mazelas, que são as doenças, as complicações. Fora aquilo que a gente já fez, por quê? Porque o nosso presente, ele tem a sua origem lá no passado, né? Então as dificuldades, as situações difíceis, né? E esta semeadura já foi feita. Mas a semeadura que nós estamos fazendo hoje, essa sim é aquela que gera o nosso futuro. Então vamos cuidar muito bem, né, dessa nossa semeadura. De que maneira? Da maneira mais simples possível na face da terra. Simplesmente sendo o seu João e a Dona Maria. Agradeço muito a vocês, né, pela oportunidade. Espero que, de alguma forma, eu possa ter contribuído nesse nosso discernimento dessa nossa herança divina, né? E que muitas vezes a gente troca os pés pelas mãos, né? Perde o nosso tempo, perde o fio da meada e que às vezes a gente não vai a lugar nenhum. Então, a humildade e a simplicidade de coração, esse é o nosso ponto de partida. Devemos sim lutar para ser salvos dessa nossa ignorância, né? Que muitas vezes paira, né? E que a gente, com o esforço, com o estudo da doutrina, isso nos faz caminhar de uma forma mais segura. Agradeço então e passamos a palavra a vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua presença nesse bela palestra e sinta-se sempre à vontade de retornar. A casa agradece. Emmanuel nos diz: quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da nossa mente em desequilíbrio? Precisamos viver de forma equilibrada, amando e perdoando, deixando nossa consciência sempre em paz, vivendo sem conflitos e sem culpas. E ao atingirmos essa harmonia interior, nossa mente vibra em felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o nosso corpo. Então agora vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos e entrarmos em sintonia com o nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz que está aqui presente. Senhor Jesus, pedimos perdão agora por todos os nossos pensamentos e palavras que de alguma maneira ofenderam alguém. Que nós tenhamos em mente todos os dias que podemos perdoar a todos que nos causam dor e sofrimentos. Pedimos agora a Tua proteção, Senhor Jesus, nosso Mestre de divina bondade, para todos aqueles que ainda não compreenderam o real significado do perdão, sabendo que, quando curamos a alma, nosso corpo também se cura. E com essas palavras em nossos pensamentos e coração, vamos ao Pai.